Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Encontro Cast. E nós temos a honra aqui nessa noite de receber o pastor Francisco Francisco Eugênio. e o nosso irmão. Robert. O Robert já ficou de casa, pastor. É, né? O Robert está aqui sempre agora. Tinha um amigo meu aqui que era o Adriel, que jogava com ele na presidência, só que Sim, ele foi embora e eu falei conheço. com ele. Falei pra ele, ô Robert, você é o meu 10 agora. Maravilha. Mas E que passa- contratação o senhor fez, hein? Contratação, um cara muito inteligente mesmo, bom de papo. É um amigo, né? Que através da vida do Adriel eu Bom. conheci. Ele veio um dia no podcast aqui e o Robert é uma bênção. É discípulo do senhor, né? É um menino bom, hein? É, menino bom. Menino bom. Menino bom. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Que esse momento aqui possa ser um momento de muita edificação para quem vai nos assistir. Que eu tenho certeza que eu tenho uma história de vida incrível. E falando de história de vida incrível, eu tenho um presente pro senhor aqui. Você pode abrir e mostrar pro pessoal. Oh, Tava obrigado. escondido ali, mas é pro senhor. Vou dar pro Robert, não, pro Robert, não. Toda vez que ele vem que eu tenho que dar um presentinho pra ele. Muito bem. A sua história com Deus é incrível. Tá aqui. Encontro Cast. Isso? Isso. Muito obrigado, pastor Daniel. Que honra. Na hora que você estiver na casa do senhor, você vai lembrar sempre dessa história. Com certeza. Vamos bater aqui no. Vai ser mais uma lembrança, né? Porque a Sim. lembrança que vai ficar aqui da gente é esse encontro, essa oportunidade da gente estar junto, bater esse papo, trocar essas ideias, não é? Aprender com vocês, deixar um pouco de Deus aqui Amém. para quem está nos Amém. assistindo. Amém. E também, quando eu estiver tomando lá, seja o que for, né? Um café, um refrigerante, Isso. nós vamos lembrar aqui desse momento. Obrigado, pastor Que Daniel. isso, eu não fico muito agradecido mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E vamos começar aqui nessa noite perguntando: tem quantos anos o senhor está na caminhada com o Senhor Jesus? Então, a minha história, ela começa quando os meus pais, aqui no interior do estado, eles vieram para Cristo, né? Aí eu tinha o quê? Acho que uns 3, 4 anos de idade, se estou bem lembrado. E a gente começou a frequentando ali a igreja. E quando chegou aproximadamente uns 14, 15 anos, eu fui procurar lá fora o que eu não guardei. É assim que eu consigo definir, não é? Essa saída. Eu não me desviei, até porque a gente já pode começar, né? Sim, Aqui no pode. trocadilho e Tá. Provérbios 22:6, Salomão disse: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando crescer, não se desviará dele. Aí surge a pergunta: se não se desviará dele, por que Francisco Eugênio, por que outros que a gente conhece, se desviaram? Na verdade, nós que codificamos esse desviado. Porque se você for para a palavra desviar no hebraico, hilak, que é deixar a presença de Deus e nunca mais voltar. Então, na verdade, eu não me desviei, outros que vocês conhecem não se desviaram. Apenas a gente se esfriou, não deu a importância devida para Cristo. E eu fiquei 18 anos lá fora, não desviado, dicas de passagem, né? Você ficou 18 anos? 18 anos de férias. Sempre que eu pergunto a alguém, Robert, Sim. não é? E desculpa por não te saudar aqui, já ir falando contigo. Não, é uma honra. Só endossando aqui o que o pastor Daniel já tinha dito, o Robert é um amigo, não é? Eu era fã do Robert quando assistia o Robert jogar futebol, e agora eu sou muito mais fã dele ainda, porque temos esse contato, essa comunhão. Pensa. Robert é uma bênção. Obrigado pela amizade, pelo carinho, viu, Eu que Robert? agradeço. Você, a sua família, esposa, as meninas, e também a sua família, os seus pais e os seus irmãos, não é? E desculpa também, pastor Daniel, nem te cumprimentei antes, o senhor já foi perguntando, eu já fui empolgando na Eu também resposta. tô empolgado, Não porque a gente estava conversando aqui antes de começar, né? E a gente Então, já emendou. Parecia que já estava, não é? Mas obrigado pela oportunidade, né? Através do Robert, a gente veio aqui para, nesse momento de comunhão, aprender com vocês e poder partilhar algo. Nós que o vamos já aprender estamos aqui nessa fazendo. noite aqui, muito. Então, obrigado, pastor Daniel, obrigado. É uma honra estar aqui. Então, eu quando me deparo com alguém, e a gente vai logo conversando com essa pessoa, e aí pergunta, e aí, você está na igreja? Não. Aí eu lhe digo logo, você está de férias, né? Porque você sabe que quando eu estava afastado de férias, eu não gostava que me chamavam de desviado? É uma palavra que não tem uma conotação muito sadia, né, pastor Daniel? Ficava tipo um confronto pro senhor? Parece que sim, não é? Até porque quem está afastado e de férias, ele não gosta de ouvir que ele está desviado. Não é? É uma autoenganação.
Ele não está certo, mas ele não gosta de ser confrontado com essa palavra ou com essa codificação. Não é? E se você for para a etimologia dela, principalmente no original, você vai achar na etimologia que esse desviado, ele se torna um apóstata, ele se lança fora da presença de Deus e não mais volta. Então não é o caso da maioria. Estava de férias, foi para o mundo, 18 anos, infelizmente, Robert. Então tem uma diferença do desviado e do afastado. Eu gosto de definir como um afastado, de férias. Aham. De férias a pessoa se sente muito melhor e você quebra uma barreira. Sim. Quando você fala, o fulano está desviado, e isso é até ruim culturalmente para a gente dentro da igreja. Uhum. Quantos desviados temos aqui? Quem é que vai levantar a mão? Eu não. Não, eu não estou desviado. Porque para ele, pastor Daniel Robert, ele está em conexão com Deus. Sim. Ele não aceita falar Sim. que ele, Sim. mesmo ele fazendo o que esteja fazendo lá fora. Ele quer dizer para ele mesmo e quer que a reputação dele seja vista entre os irmãos como alguém que não está desviado, dada a conotação que na mente dele parece ser muito negativa. Eu fiquei esses 18 anos afastado. Umas férias longas, hein, pastor? Férias longas e a volta foi uma volta que, se não fosse daquela forma, eu não teria voltado, se dependesse de mim. Uhum. Por quê? Pode ser um assunto para daqui a pouco, mas se a gente perguntar, pecar é bom? Não, pecar não é bom. Pecar é excelente. Pergunta para sua carne. Sim. Pecar é excelente. Agora, o problema é o resultado dele. Uhum. É a consequência que ele proporciona. Então, enquanto você está lá fora, com a vida regalada, você não quer. Mas chega um dia que Jesus joga o laço, não é? Coloca o anzol e não tem como. Não dá para fugir. Não é? Principalmente quando ele tem um propósito no chamado na vida de alguém. Chamados são como algemas invisíveis. Não dá. O senhor ficou esse período de férias, desviado não, de férias. Estamos aprendendo. Vamos aprender. Não, porque o senhor está falando uma questão aí que é interessante, porque as pessoas ficam ofendidas mesmo, né? E desculpe, pastor Daniel, não é que você quer suavizar o que a pessoa está vivendo lá fora. Ok. Não é, você não está eufemizando alguém que está ali. Mas o pastor que eu congreguei com ele durante 14 anos, Robert, lá no Guanabara, ele dizia uma coisa muito interessante, pastor Daniel. Eu não tenho culpa de você ter conhecido Jesus. Porque uma vez você foi apresentado a Jesus, e uma apresentação daquela que você realmente tem um encontro com ele, você pode ir para qualquer lugar do mundo, Robert. Qualquer lugar do mundo. O Espírito Santo vai estar sempre encontrando espaço no seu coração. Porque eu fazia de tudo lá fora. Quando passava o falso prazer do pecado, o Espírito Santo dizia, e aí? Está vazio do mesmo jeito. Não adianta. Você pode fazer o que for. Não adianta. Não é? Pastor, nessas situações assim Sim. Tem o papel do Espírito Santo e tem o papel do diabo também, que fica acusando o tempo todo, né? Sim ou não? Sim. Assim, o diabo é um psicólogo milenar. Sim. Ele tenta nos atrair hoje para derrubar amanhã. E lá fora, tanto aqui também, Satanás ele é inteligente. Eu me lembro que na década de 60, na guerra entre Estados Unidos e Vietnã, os Estados Unidos, com o melhor paramento bélico da época, foram enfrentar os vietnamitas, só que os vietnamitas conheciam bem a selva. Então eles estavam bem habituados com o ambiente. Sim. E qual foi a estratégia de guerra que o vietnamita usava? Nós não vamos atirar para matar. Vamos atirar na perna, no braço, porque segundo o código de ética entre os militares, se morreu, deixa para o socorro pegar, ou quando tiver uma trégua, recolhe os mortos. Mas se tiver machucado e ferido, nós somos obrigados a carregar o nosso irmão de farda. Sim. Então, uma das maiores estratégias do diabo com quem está lá fora e que conhece o evangelho de férias, não é? É enganá-lo e, ao mesmo tempo, convencê-lo de que ele não está sendo enganado. Certo? Ok. Enganá-lo, é bom repetir, não é? Aham. Eu acho interessante. Aham. Enganá-lo e, ao mesmo tempo, convencê-lo de que ele não está sendo enganado.
certo? A acusação dele lá é uma acusação pesada. Falo com propriedade, né? Porque fiquei 18 anos lá fora. É uma acusação extremamente pesada. Mas, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 11, Paulo disse: E não ignoreis os ardis de Satanás. Ardil é a qualidade do astuto. O astuto vem do grego planal, que é aquele que tem habilidades para enganar. Ao mesmo tempo que ele acusa, ele vai e traz uma oportunidade para fazer um afago. Não é? Sim, Então ele bate e assopra. sim. São as estratégias que ele usa. Agora, quando está lá fora, parece que essa acusação não tem peso, pastor Daniel. Porque aparentemente está muito bom, né? O pecado te deixa confortável lá. Normalmente a pessoa ela sente mais e reconhece que ela estava sendo enganada e esse peso, normalmente é depois que ela volta, que ela começa, nossa, naquele tempo lá, quando eu fazia isso aqui, eu sentia tanto peso, mas talvez na época, por ela não ter tido o conhecimento novamente, a libertação ali por Cristo, ela estava sendo enganada, como o senhor falou. Às vezes fazia, mas ao mesmo tempo ela mas acho que não tem tanto problema assim. Mas depois que você volta, eu acho que você consegue sentir mais esse peso e reconhece o tanto que você foi enganado durante esse período, né? Você ficou de férias um tempo? Eu fiquei, mas não foi longo não. Assim, eu não vou falar que. Eu acho que tudo tem um propósito. O meu foi encontrar minha esposa, cara, que hoje eu acho que sem ela, eu vou até chorar, não é brincadeira. Sem ela, eu talvez não seria o homem que eu sou hoje. Então eu devo muito a ela. Então foi um período para encontrá-la. Não encontrei ela em boate, não encontrei ela em balada, encontrei ela dentro de casa. Mas foi através de um amigo que eu iria sair com ele e a Sim. namorada dele, que ela era prima dessa menina. Então aí quando eu ia buscar ele, eu encontrei ela lá na casa dela. Eu falei, mano, essa menina é bonita. Aí assim a gente foi convivendo e ela já tinha esse desejo de ir para a igreja. E ela não Só era que crente. ela não era. E nem a família Não dela. tinha nenhuma Não. raiz. A mãe dela, a avó, gostava de escutar um hino, uma coisa assim. Na escola, às vezes você sempre escuta, mas ela não tinha. Família par de pai, par de mãe, os tios todos não são da igreja católica ou não são evangélicos. Certo. E ela tinha esse desejo de ir para a igreja evangélica, Ok. vou deixar isso claro. E não tinha quem a levasse. E um dia nessas conversas, a gente trocando ideia, ela falou: Nossa, tenho vontade de ir na igreja. Eu falei: Eu era da igreja. Aí eu levo você na igreja que eu Você já tava estava indo. namorando? Não. Já tava começando o namoro. Pronto. Aí eu falei: Eu levo você. É, Aí foi o start, tanto para ela quanto para mim. maravilha. E quando eu fui pra igreja, eu chego lá, minha mãe canta. Aí, tipo, Deus usa minha mãe no louvor, meu coração fica quebrantado, mas eu resisto. Uhum. Eu não, mas não é tempo não. Aí fico meio que com vergonha ali dela e não volto pra igreja. Ser rápido aqui, que é o podcast do Não, pode À pastor. ficar tranquilo, vontade. pode ficar tranquilo. E assim, aí ela, não, gostei, quero ir de novo. Aí a gente vai de novo. E assim foi, até um ponto que a gente vai, acho que se eu não me engano, num domingo. Que a gente nem ia na igreja nesse domingo. Foi de última hora assim, não, vamos, vamos. A gente foi, e eu lembro até hoje, o pastor pregou uma mensagem que ele já tinha pregado. Eu já tinha ouvido essa mensagem. E quando ele começa, eu já. Ah, nem essa palavra de novo, velho. Eu já escutei isso aí. Aí mas meio que desanimei. Uhum. E durante a mensagem, meu coração foi. Tipo, eu tava escutando ela, mas ela tava fazendo efeito de uma forma diferente. E ali, quando ele faz o apelo para que se tinha alguém, não por desviado, mas para alguém que quisesse voltar aos caminhos do Senhor, e meu coração desejou muito isso, só que faltou coragem. Eu falei, não, não vou. Pensando ali no relacionamento, ela não é da igreja e tudo. Ok. E ela já sentia que eu queria ir também. E ela fala, ela joga pressão em mim. Ela, se você for, eu vou. Aí eu já queria ir muito. Falei, pronto, já levo uma Fechado. alma pro reino. É, Aí os dois vão juntos, pá. Eu reconcilio e ela aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E desde então a uma gente alma para o tá. reino e uma esposa para você. Glória a E uma Deus. esposa gloriosa, pastor. É, Eu sou um cara muito abençoado por Deus por esse propósito, né? Que foi só por esse período de conhecê-la
a gente ficar junto e eu já voltar pra igreja. Eu acho que eu não fiquei nem 6 ou 8 meses fora Que da isso, igreja. hein, Ah, rapaz? Foi mais um pouco. período só. Então eu acho que foi mais a minha Não saída da foi igreja. férias, pastor Daniel, foi só Foi uma não, folga. foi só uma folga. Foi uma folguinha com um propósito Então, que hoje a gente tem 2 frutos, né? Que são minhas filhas, que são uma bênção. Glória a Deus. Pastor, pegando esse gancho do Robert aqui, nesse período que o senhor ficou de fora da igreja, o senhor teve algum relacionamento? Ou o senhor já foi, quando o senhor voltou para a igreja, o senhor já voltou casado? então, pegando um gancho na história do Hobbit, a gente tem algo em comum, né? Eu fui achado lá fora também pela minha esposa. Aham. Dentro dos propósitos que a gente fala com propriedade, quando você vai evangelizar alguém, vai falar de algo, eu não falo da história de outro, eu falo de alguém, eu, que estive lá fora por um longo período, não é? E tenho propriedade para falar. E nesse período foi que eu conheci a minha esposa. Não é? Eu sei que ela vai assistir o podcast, não é? E a gente deixa a história pública aqui. E meu primo tinha um garotinho e de vez em quando eu ia para lá e ela pedia a minha prima para olhar o garoto, né? Só para eu chegar. Aí quando eu beijava o garotinho, ela falava, lembra, Bemê? Você falava assim, nossa, esse beijo poderia ser em mim e tal. Né? Galanteada. E outra, eu fui assediado, viu, pastor Aham. Robert? Fui assediado, porque eu cheguei do interior e tal, você sabe como é que é, né? Aham. A gente codifica como um bobinho da roça e Aham. tal. Aí eu 24 anos e ela 14, certo? E eu fui assediado. Apesar da diferença de idade, eu ter 10 a mais do que ela, mas foi ela que me assediou. E se não fosse seu assédio, né, meu bem, a gente não teria. E aí, quando Jesus ele deu aquele checkmate, a gente tinha ganhado um campeonato amador do estado, né? E um time famoso que até então tinha aqui no estado, que era o Vasco do Guanabara, e a gente ia comemorar. E naquele dia. Então, só um minutinho. Então ele é atleta, Foi atleta com foi título. atleta, jogador, né? Que é É, isso, hein? eu joguei uns 5 anos só no futebol profissional. Aham. Uns 5. Foi curtinho, Aham. mas deu para sentir o sabor lá. Aham. Né? O sabor bom, né, Robert? E os sabores ruins também que os bastidores oferecem. Sim. Então, nesse dia, na comemoração, eu que fazia uso de bebida alcoólica, não queria de forma alguma. E uma semana depois, fomos fazer uma festa para comemorar. Aí Deus começou a trabalhar em mim. E eu sempre ali naquela resenha, Robert, sempre contando alguma piada, tal, proporcionando um sorriso, mas eu estava sério, pessoal, o que você tem? O que você tem? Aí eu falei para ela, então minha namorada, eu quero ir embora. Fui para casa. Foi a pior noite da minha vida, pastor Daniel. Por quê? Que aconteceu? Deus me moendo. Ah, tá. Porque se não fosse desse jeito, lembra que eu falei um pouquinho atrás? Aham. Eu não teria voltado. Aham. Naquela noite eu pensava, o que eu vou fazer, para onde eu vou? Eu senti algo que indescritível. Indescritível. Quando amanheceu, eu morando na casa da minha tia, o meu primo no mesmo lote, presbítero da igreja, eu pedi ele para fazer uma oração por mim. Fez uma oração e tal. Ele até perguntou se eu queria retornar para o evangelho, mas até então eu pensei, não, isso aqui vai passar, não é? E eu vou voltar para a minha vida teoricamente confortável lá fora. Não passou, ficou pior. Lá onde minha tia morava, um lugar mais alto assim do bairro, ali no Guanabara, eu olhava, mais ou menos na hora do almoço, Robert, e pensava, para qualquer lugar do mundo que eu for, isso aqui não vai sair. Quando deu 7 horas, 12 de julho de 98, final da Copa do Mundo, que o Brasil perdeu para a França. Deu 7 horas, a minha namorada já tinha vindo para casa, ela nunca tinha pisado numa igreja, não sabia nem onde passava a Bíblia, a não ser um comentário raso, lá na igreja romana onde eles frequentavam. Deu 7 horas, eu disse, não tem outro lugar para mim a não ser para a igreja. Eu fui. Para quem não dormiu à noite e não dormiu de dia, quando eu entrei na igreja me deu sono. Olha só. Aí os louvores, tal, veio a pregação, aí de repente veio o apelo, o convite. Sim. E quando a gente está afastado, na hora do convite, ou queremos ir para fora ou enfiar debaixo do banco. Principalmente quando tem aqueles que apontam, você, tal, não é? Aí tá bom. Quando ele diz, está vindo a primeira pessoa para aceitar Jesus, quem? Era ela. E agora, o que eu faço? Se ela está aqui por minha causa, E tá não aí. é?
E está indo lá sem nunca ter ouvido falar de Jesus nessa configuração que nós pregamos, o Cristo vivo, verdadeiro, que transforma, que liberta. E agora, o que eu faço? E eu aqui resistente, me lembro que um menino chamado Eli, menino de uns 7, 8 anos, veio e pegou no meu braço. Vamos lá, vamos lá. Eu dizia, sai daqui, menino, peraí. Não, vamos lá. E o menino me puxou, de repente eu estava lá. E na hora que você chegou lá na frente? E eu não coloquei o clímax negativo do que eu tinha vivido naquilo, mas era um clímax negativo que Deus estava trabalhando. Eu pensei em suicídio domingo pela manhã. Que loucura, hein? Eu pensei, porque a angústia era tão grande dentro de mim que eu pensava que dar fim à minha vida era a melhor opção que eu tinha. Não é? Um filósofo alemão chamado Matthew Derrick, ele diz que a angústia é a sensação do nada. Porque quando você está triste, você tem uma origem. Quando você está alegre, alguma coisa te motiva a tal. Mas quando você está angustiado, sabe alguém que chega, Robert, e diz assim, rapaz, eu estou sentindo um negócio aqui e tal. Você pergunta o que é? Não sei. Sei. É a sensação do nada. Isso é uma análise filosófica dos homens. Mas para Deus, não. Deus tem os seus modos de trabalhar. Não é? Era Deus trabalhando, me puxando para Ele e a minha alma resistindo ao Espírito Santo. Por isso que naquela hora eu pensava, eu tenho que tirar a minha vida, não tem jeito. Aí voltando ao que o senhor perguntou, quando eu cheguei lá na frente, que eu me toquei, falei, não, peraí, por que eu estou tão resistente assim? Não é? Só de você ter algo atípico, minha esposa nunca ouviu. Enquanto eu namorava com ela há 3 anos, a gente nunca tinha ido na igreja. Nunca tinha. E ela já é tocada e vem aqui agora. E ela nem falou nada pro senhor, na hora que você ouviu, ela já estava lá. Não, para começar eu fechei o olho para mim não ver ninguém. Sabe quando você fecha o olho, tentando se esconder? Se eu não vejo ninguém, eu não vejo quem está me censurando. Certo? E nem vou ver esse pregador fazendo um convite olhando para mim, para que eu não me sinta ali confrontado. De repente, quando eu vi o Eli pegando no meu braço, ela já está lá. Ela já estava lá na frente. Aí ele me puxou e eu fui lá. Beleza. Me solta, menino. Me solta, Eli, me solta. Não, vamos lá. Falei, sai daqui, menino. Era Deus usando o Eli. Claro, uma criança de 7, 8 anos. Né? E daí saímos ali, o povo se alegrou, né? Com certeza, meus parentes ali na igreja. O meu primo, que tinha me falado de manhã. Terminou o culto, voltamos para a casa da minha tia, onde eu morava com ela. O meu primo indo para a casa dele com a esposa, o Espírito Santo disse, volta lá que eu tenho algo para falar com ele. Aí algo que a gente, até me arrepio, pastor Daniel Robert, a gente guarda algumas experiências pessoais que temos com Deus, né? Sim. E precisamos guardar. Aí, dentre o que Deus usou ele para falar, uma frase eu defino para aquele momento. Um dia você vai entender o porquê foi assim. Um dia você vai entender. E aí não demorou muito, eu entendi que se não fosse daquele jeito, Robert e pastor Daniel, na forma que eu estava vivendo lá fora, estava muito gostoso. Muito gostoso, porque o mundo é atrativo. Sim. É um algodão doce, mas cheio de gilete dentro. Estava muito gostoso. Eu não teria vindo. Mas foi essa forma que Deus usou para me trazer de volta. Tanto é que você estava compartilhando com a gente aqui que estava tudo maravilha, né? E de repente, do nada, dá uma angústia no coração, né? No dia de celebração ainda, de comemoração, né? Tô falando no dia do jogo que vocês ganharam, não foi isso? Isso foi uma semana antes. Ou seja, eu, como um ser sociológico, fazendo o que gostava, que era jogar futebol, tá feliz, né? Você tinha ganhado o campeonato amador do estado. Para a categoria, isso era excelente. Sim. Mas aquilo ali não me atraía de forma alguma. Eu estava me sentindo totalmente fora do ambiente. Era Deus já trabalhando dentro de mim. Já trabalhando. Essa experiência veio e de imediato você já mergulhou em Deus ou como é que foi esse processo aí? Pastor Daniel, o senhor como um pastor de igreja, não é? É um gestor espiritual de gente. É uma coisa que eu uso comigo e a gente sempre tem que usar. Às vezes, hoje, a gente, principalmente o assembleiano, estou falando de assembleiano com propriedade, né? A gente somos excelentes obstetras, mas péssimos pediatras. E a gente não pode viver atrás do seguinte lema. Não, você nasce na fé e se vira na graça. Não é assim.
quando a gente consegue trazer a pessoa para Cristo, aí você tem que consolidar. Uhum. E o consolidar não é difícil. Amanhã, passa uma mensagem com o recurso tecnológico que você tem, dá uma ligada. Você não imagina como foi bom você se agregar e tal. Por quê? Porque os primeiros passos não são fáceis, Robert. Satanás perdeu. Mas ele entende que perdeu uma batalha ontem, mas ele não desiste da guerra. Uhum. E não vai desistir de nós. Sim. Então ele vem. O que veio de proposta de gente que até então tinha até me excluído do hall deles, mas o diabo foi lá, trabalhou para que eles viessem novamente e me oferecessem algumas propostas para que eu retornasse para o domínio dele. Então esses primeiros passos não são fáceis. Não são fáceis. Até que você se consolida, você coloca os pés dentro do evangelho, mergulha nele, permite que o evangelho mergulhe dentro de você. E daí veio a história do chamado, né? Veio a história do chamado. Então, esse primeiro passo, o senhor foi difícil, então, continuar. Eu acho que a gente pode colocar isso como uma tese, né, pastor Daniel? Não é fácil para qualquer um. Sim. Agora, se vocês não concordam, fiquem à vontade, Robert e pastor Daniel. Tem gente que vem, mas ele não teve uma carga muito pesada lá fora. Então fica mais fácil você trabalhar com ele, não é? É por isso que o pastor ele vira um psicólogo, né? Sim, por prática. Sim. Ele não tem a formação acadêmica, Sim. mas vira por prática, porque quando você detecta 2, 3 contatos com aquela pessoa, você já sabe onde você vai trabalhar. Mas tem uns que viveram uma carga tão pesada lá fora que você tem que trabalhar com mais ímpeto com ele. Você tem que se doar mais. O desgaste é maior. Então, comigo, eu tinha que tirar muita coisa. Muita coisa. Agora, uma coisa interessante, não é? Quando uma pessoa vem para Jesus, seja afastada ou ela está iniciando no Evangelho naquela hora, existem pessoas em que Deus, na mesma área, não toca em você, Robert, mas tem que tocar mais em mim. Na mesma área, toca mais no Senhor, mas não toca em mim. Sim. Talvez é espanto de vocês, mas eu fiquei 15 anos sem jogar futebol. 15. Por quê, pastor Daniel, Robert? Por que os que estão nos acompanhando? É porque da bola eu ia para a farra. Da farra vinha todo o pacote. Uhum. Então, se eu não cortasse aquela conexão naquele início ali, e foi um início que a gente pula por um outro âmbito, que é o âmbito do chamado também, talvez eu não teria me consolidado e firmado no Evangelho. Então, para alguns que veio, ele continuou jogando futebol. Para mim, não. Porque ali era o ponto de partida para mim fazer outras coisas. Então, eu corto na origem. Porque eu gosto sempre de perguntar, pastor Daniel, às vezes a gente se especializa em trabalhar na consequência e se esquece de trabalhar na origem. Sim. Mas o que é mais lógico? Tirar todo dia a teia ou matar a aranha? Matar a aranha, né? Com certeza. O senhor falando essa situação aí do ficar esse tempo todo, na verdade isso aí foi uma mudança que, se eu falar a questão assim, porque por causa do chamado. Vou falar uma fé minha, né? Sim. Uma fé minha. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que muitos chamados e poucos escolhidos, né? Então o chamado é para muitos. Eu acho assim que a questão de ser escolhido vem exatamente nesse momento, né? Que nós precisamos de cortar algumas pontes que a gente tínhamos antes. Quando eu me converti também foi mais ou menos assim, né? Tinha alguns amigos que eu precisei de remover. Por quê? Porque sempre me apontava pro antigo Daniel. Sim. Né? Então, para conseguir... Vou contar uma experiência minha aqui. Eu gosto muito de futebol. Muito. Não me envolvo como eu me envolvia antes. Sim. Por causa dessa questão do chamado. Eu me lembro que em 2008... Então foi mais ou menos na época que eu me converti, 2007, que eu falo assim, que eu entreguei minha vida pro Senhor mesmo. Fui alcançado por Ele. Eu me lembro que em 2008, então, eu era cara de ir pra estádio, sabe? Estádio, aquele negócio, acompanhar. Nunca fui bom jogador, mas eu sempre gostei, mas nunca fui bom. O máximo que eu ganhei foi o Interclasse. Já faz parte da sua história. Já faz parte da história, mas eu sempre gostei. Então, eu me lembro que em 2008, olha pra você ver que as pessoas pensam que é uma coisa pequena, mas não é, cara, porque aquilo tá dentro da sua mente. Os cultos é de domingo, certo? Geralmente à noite, na minha igreja sempre foi às 18 horas. Certo.
o Vila Nova quase subiu pra Série A. Hum. E eu ficava fazendo a conta assim, pra você, que loucura, cara. Se o Vila subir pra Série A, como é que eu vou fazer pra ir pra igreja? Aí as pessoas podem pensar assim, não, mas é uma coisa pequena aí. Mas não era, que ele tava mexendo comigo, porque pra Série B eu joguei a segunda, terça, sexta, sábado, e o Vila quase subindo. E eu pensava assim, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu já tava pensando no outro ano, como eu ia fazer pra mim ir pra igreja. Então o meu chamado, ele já tava ficando onde? De lado, porque eu queria viver aquele momento que me trazia emoção, euforia, alegria, né? Mas pra glória de Jesus, o Vila não subiu. Era o que a gente estava comentando sobre prioridade, né? Sim, sim. Mas a partir daquele momento, o que aconteceu na minha vida? Foi uma desilusão, mas eu entendi, ó, cara, eu preciso ficar afastado disso daqui. Eu não posso me envolver com isso daqui. E a partir daquele momento, sério, eu abandonei estádio, né? Eu abandonei. Eu acho que depois de 2008 eu fui em estádio umas 6, 7 vezes. Até porque o senhor já tinha maturidade para ir lá. Sim, agora já é outra coisa, né? Um exemplo. O meu filho queria ver o dia do Vila e Fluminense. Certo. Aí ele falou assim, pai, eu quero ir. Eu já falei pra ele assim, ó, é o seguinte, nós vamos. Ele queria ter experiência, que eu já contei pra ele como é que é no estádio e tal. Ele tem 13 anos. Eu quero ir num estádio, ver como é que é. Eu falei, não, vamos deixar. Então nós vamos. Mas eu vou te avisar, ó, o Vila vai perder. O senhor já deu logo a dica. Vai perder. Então, Já predispôs ele. a gente já chegou lá, aquela muvuca, mas a gente chegou lá. Eu já cheguei lá emocional pra ele, porque ele queria ir pela experiência, né? Então nós vamos pela experiência, não pela vitória. O senhor está falando do seu filho. Do meu filho. E o senhor fez bem. Sim, aí a gente foi lá, viu muita gente, né? Estádio lotado, mas ele foi lá, viu como é que era. E o senhor pontualizando, meu filho, isso aqui, tá? Não se envolve com aquela galera ali. Isso. Não é? E para quem não é do esporte ou não gosta, vou deixar claro, é totalmente diferente, velho. Sim. Você ir no estádio e assistir um jogo. Sim. É diferente. Diferente Muito, demais. muito Pra quem não diferente. gosta, né? Tô falando assim que é uma experiência que sempre vai mexendo. Mas só pra pontualizar, é porque existe coisas que nos afastam do chamado, né? E inteligente como o senhor é, e aproveitando aquela situação para ensinar, como é o nome do seu filho? Victor Daniel. Para o Vitor Daniel, o senhor estava dizendo, meu filho, ó, a gente não deve confiar no gatinho da vila. Oh, desculpa, no tigrão da vila. Não é? O Tigrão da Vila vai trazer uma alegria puramente racional e humana em determinadas situações. Porém, a nossa confiança é no leão da tribo de Judá. Sim. Saiba bem diferenciar isso aí, né, meu filho? Eu não dei essa aula pra ele, não. Eu não. Ele entendeu. Ele entendeu. Deixa eu pegar um gancho aqui. Tá. E quando o meu começou a crescer, o Robert conhecia, ele chama Daniel também, seu xará, viu? E também, valendo como dica, quando o senhor tiver um tempo, a quem está nos assistindo, Daniel Cabeça de Bíblia, no YouTube. Ele com 2 anos respondendo 40 perguntas da Bíblia e contando a história de Abraão. Aí tem um Daniel Cabeça de Bíblia 2 com 75 perguntas. E a última que eu gravei dele, Daniel Cabeça de Bíblia 3. Eu faço 95 perguntas da Bíblia e 24 códigos penais. São 7 minutos. Daquela idade, eu acho que vocês não viram. Tá tudo gravado lá. É filho do senhor? É, o Daniel. Não, depois nós seu vamos xará. colocar na descrição do vídeo aí, que a pessoa quiser assistir, é só clicar lá e já vai direto. É interessante, é um grande estímulo para os pais. Aí o Daniel gosta também de futebol e ele crescendo e me chamando para ir levar ele no estádio. E eu, né, até então, não vou, pastor, não vou no estádio, tal. E aí eu pensando, falei, não, eu vou ter que levar, porque vai chegar um momento que ele vai querer ir com alguém e eu não sei o que essa companhia vai proporcionar para ele. Então eu levo. Sim. Não é? Aí levei. Só que no dia que eu levei, escolhi um jogo assim, bem tranquilo, né, Robert? Não me lembro qual era. Levei e fiquei escondido. Tô bem escondidinha, porque vai que alguém reconhece o pastor pregador Francisco Eugênio aqui. Escondido aqui, de boné e tal. Acaba o primeiro tempo, eu tô sentado ali, bem encolhido, arquibancada. De repente, quando eu vejo, alguém grita na minha frente, Pastor Francisco Eugênio! Aqui não. E eu encolhi aqui, virei um caramujo, e ele, pastor, você não lembra de mim e tal. Você pregou na minha cidade, lá em Tarumã. Naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo e tal. E eu,
Sim, lembro. Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, não, tá vendo esse rapaz aqui, ó? É que eu ganhei ele pra Jesus. E ele nunca tinha vindo no Serra Olha Dourada. só. E eu tô aqui criando uma comunhão com ele. Não é? A gente veio em Goiânia. Eu falei, ó, nós vamos em Goiânia resolver algumas coisas e eu vou te passar com você na volta no Serra pra você conhecer o Serra Dourada. Ele falou assim, eu tô usando essa estratégia para ganhar mais a confiança dele e tal. Até porque se ele não quiser ir na igreja amanhã, eu vou falar, ó, eu te levei no estádio. Sim. Agora você tem que vir na igreja comigo. Né? Então, isso vai... E ele perguntou para mim, e aí, tô certo ou não tô? Com certeza. Eu falei, claro que tá certo. Então, aconteceu essa curiosidade comigo. Show de bola. Né? Mas aí o senhor vai no estádio hoje em dia ou nunca mais foi? Pouco, muito pouco, até porque essa prioridade, né, que você tem que exercer, muitas vezes ela fala mais alto. Às vezes eu vou com o Daniel. Sem ele eu nunca fui. Às vezes que eu passei aí, sempre com ele. Uhum. Ele agora chegou aos 19 anos e aí ele vai sem eu. Uhum. Até porque, pastor Daniel, o senhor tem quanto? Eu tenho 13. Ele vai chegar nos 19. Aham. Pastor Daniel, vai chegar um momento em que a gente tem que fazer igual o Anham e Joquebede. Coloca no cesto. Vai. Tá? Fecha os buraquinhos ali com betume, pé, jejum e oração. Aham. Confia em tudo que o senhor trabalhou desde o ventre Sim. e solta no rio, meu filho. Porque Não adianta, né? Não tem jeito. Tem jeito. Não tem jeito. Até porque se você não liberar, tá? Você está dizendo para você mesmo. Por que você trabalhou tanto com ele? Você não confia naquilo que você fez? Certo, Por certo. mais que a gente tende a traçar uma surpresa negativa, aí abre um parênteses para outro dia ele queria ir num evento, Robert, num evento mundano. Meu filho, isso não é para você, não vai, Daniel, não vai, não, porque eu vou e tal. Eu falei, beleza, só que Deus vai te dar um sinal lá. Aí ele ficou calado. Deus vai te dar um sinal. Beleza. Quando ele chega no outro dia de manhã, não sabe se foi roubado, se perdeu, foi os documentos, cartão, foi tudo Sumiu embora. tudo. Sumiu tudo. Eu não falei nada. Quando ele chegou e falou que tinha sumido, falei nada. Falei, meu filho, então você tem que recuperar, vamos cancelar o cartão. Tal. Eu não disse, eu não te falei? Olha o sinal. Eu não te falei? O seu pai é profeta. Não precisava. Ele já sabia, né? Ele já sabia, né? Não é bobo. Eu já sabia. Pastor, então o senhor cortou esse só pra gente fazer Sim. uma linha cronológica aqui. O senhor, então, afastou do futebol 15 anos e foi quando o senhor descobriu o chamado, o senhor falou, cara, eu tenho esse chamado da parte de Deus para ser pregador da palavra. Então, quando eu voltei, eu queria tirar o atraso dos 18 anos que eu fiquei lá fora. Uhum. Daí, Robert, aí eu mergulhei. Mergulhei muito na oração, no jejum, até numa santidade que não existia. Fez bem, principalmente na escola que eu estava, né? Um pastor que foi um dos 200 primeiros crentes do estado, aí o senhor imagina, uma escola assim, um pouco mais fechada, Bem mais tradicional ortodoxa, mesmo. bem tradicional, cheia de usos e costumes. Né? Eu absorvi aquilo, valeu muito. Tá? Hoje a gente consegue negociar muita coisa, mas como alicerce, valeu demais. Mergulhei, porque eu disse, eu preciso tirar esse atraso, eu preciso mergulhar, eu preciso recuperar esse tempo que eu fiquei lá fora. E aí, eu estava dizendo aqui, antes da gente começar a gravar, né, que primeiro eu queria cantar, né, pastor? Aham. Não, eu quero cantar. Influenciado pelo Matos Nascimento, que estava no auge na época e tal. Aí os meninos acho que não ouviram, vocês também não. Aí eu procurei 2 irmãos lá, a gente formou um trio. E o trio tinha o contralto, o soprano e eu era o estragano. Né? Durei um mês no trio. Mais nada. Só quebrava. Quebras em quebra. Pensa numa voz de taquara rachada que eu tinha. Ele mandava eu subir, eu descia. Aham. Quando ele queria que eu descia, eu tava lá em cima. Não deu nada. Falei, esse negócio de cantar não dá. É porque o senhor queria servir, né? Então, eu queria me envolver. Aham. Eu queria me envolver com Cristo e com a obra. Aham. De repente, um irmão me chama para dar uma palavra num grupo familiar. Ah, vamos dar uma palavra? A gente lá chama grupo de familiar, né? Na sua configuração chama de célula. Isso. Tá. Aí eu disse, não dou conta não e tal. Eu falei, não, o irmão falou, você vai dar a palavra. Não dormi na noite anterior. Preocupado.
Por quê, pastor Daniel? Creio que acontece com o senhor? É, eu posso chegar numa igreja, pode ter 10 pessoas. A mão gela. O que nós vamos falar é muito maior do que nós. Sim. Então, quando alguém chega e acha, não, hoje aqui eu vou tirar de letra. Aham. Vou pregar aqui, né? Não sei se vocês sabem da história, mas Jimmy Swaggart foi o homem que desbravou o evangelho via televisão nos Estados Unidos. A biografia dele conta, ele mesmo escreveu, que ele chega para uma cruzada, 60 mil pessoas no estádio. Aí ele fala do lado de fora. Alguém falou para ele, pastor Jimmy tem 60 mil pessoas lá dentro. Aí ele diz assim, hoje Deus vai precisar muito de mim. Um mês ele estava lá embaixo. Tinha caído e nunca mais foi o mesmo. Então, nunca podemos subestimar o que é você viver um chamado. Não dormi a noite anterior, e aí procurei alguém, né, de confiança, e aí, o que eu falo, tal? A pessoa diz, fala de você. A maior mensagem é quando você conta a sua história com Cristo. Isso não tem nenhuma raiz teológica, não tem nada nos meandros da teologia que suplenta a sua e a minha história de vida com Cristo. Essa é a nossa maior mensagem. Não é? Contei a minha história, a irmã falou assim, você tem 10 minutos para você. Eu pensava, 10 minutos, meu Deus do céu, o que eu vou falar em 10 minutos? Não vou dar conta, vou falar 2 aqui. Falei 32. Ela puxando minha camisa, para. Vamos terminar logo esse culto. E eu, Por quê? Porque o meu coração estava cheio, né, pastor? Sim. O coração estava cheio. Essa foi a primeira vez. E a primeira vez... A gente nunca esquece. Nunca esquece. Não esquece. Interessante. No chamado, nunca esquece. E daí começou o propósito. Aí uma coisa interessante que a gente pode voltar, o senhor estava falando do chamado, Efésios capítulo 4, verso 1, Paulo disse que nós devemos nos portar digno da vocação que foste chamados. Vocação vem do grego kaleo. Até hoje, os gregos usam o kaleo quando vão alistar as pessoas para o exército. Porque kaleo é chamado para exercer uma vontade maior. Quando o senhor percebe alguém, isso é experiência pessoal, pastor Daniel, que está te pressionando para que ele seja inserido no quadro de obreiros e obreiras, aquela pessoa, ela não tem ideia do que é exercer um chamado. Não tem. O pastor Valdir Nunes Bíssigo, um dos maiores nomes da Assembleia de Deus no Brasil, e era do estado de São Paulo, e já dorme no Senhor, ele dizia que a maior prova do chamado de Deus na vida de alguém é o desejo que ele tem de não assumir. Tamanha responsabilidade que recai sobre seus ombros. Então, quando eu percebi que tinha esse chamado, eu disse, esse chamado não pode ser exercido de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tenho que dar resposta para esse chamado. Eu vinha conversando com o Robert, ele falando sobre os aparatos que estão disponíveis hoje aos jogadores, não é? Mas a pergunta é, esse jogador, ele quer? Ele quer pagar esse preço? Ele quer treinar além do horário que o clube lhe exige? Ele tem ali uma programação pessoal para que ele dê muito mais do que a resposta que esperam dele? Não é diferente na obra de Deus, pastor Daniel. Então, quando eu percebi, aí eu mergulhei no âmbito espiritual e também no investimento. Me lembro que eu estava trabalhando numa loja, fiz um acerto, paguei as contas, sobrou lá à época, acho que aí uns 15, 16 anos, pastor Daniel, uns 3 mil reais, Robert. O que eu fiz? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Onde é que eu fui? Na livraria. Comprei tudo de Bíblia e de livro. Tudo que eu podia comprar, eu comprei. Aí cheguei e contei para um amigo da igreja, presbítero. Você tá maluco? Desse jeitinho, não, mas essa é a expressão. Pastor Daniel, não foste carne nem sangue que tu revelaste. Eu sei como é que funciona. Você é louco? Você tá maluco? Agora, detalhe, ele tá lá até hoje. Tá? Pela graça de Deus e o propósito dele, a gente já rodou um pouquinho aí em 22 estados do Brasil. Ele está lá até hoje. Nós só damos o que nós temos, né, pastor Daniel? Com certeza. Ninguém dá o que não tem. Não é? Então, essa resposta faz parte. Se você investir. Então, quer dizer, eu ouvindo isso aqui, isso é fundamental também. Que também isso é uma mudança de chave também, né?
Porque quando o senhor faz isso, o senhor decide investir, né, no ministério. O senhor não era pastor ainda, não? Não, diácono. Uhum. Quando eu fiz esse investimento, Uhum. diácono. Ah, mas um diácono fazer um investimento desse, é que você tem que enxergar lá na frente, né, meu? Sim, sim, Você não pode olhar só para o seu presente, claro. não é? Você enxerga lá na frente. Até porque, pastor Daniel, chamado para pregar, para dirigir, são chamados específicos, Uhum. não é? Sim, A gente é chamado para seguir a Cristo. Sim. Mas quando você percebe que o chamado específico está na sua vida, e você realmente quer dar a resposta, primeiro, que Cristo espera e que a noiva precisa, porque, pastor Daniel, Robert, os que estão nos assistindo, em qualquer lugar que a gente chega, digo o meu caso, porque ainda estou nesse ministério que eles chamam de... Eu não gosto muito dessa palavra, pastor Daniel, itinerante, porque a classe está bem manchada. Uhum. Eu sou um pastor que prega, Uhum. que roda aqui e ali. Então, primeiro, pode ser na sua igreja, onde o senhor faz o sermão ordinário, semanal, ou em qualquer lugar que o senhor vá. Nós temos que valorizar quem está ali dentro. Ok, Valorizar. concordo. A pessoa deslocou, ela foi para a igreja, então vamos valorizar. E quando você começa a abrir a boca, não tem nada de querer usar de artimanha, de estratégia. Lá no meio da mensagem, agora o meu Deus manda lhe dizer. Primeiro que o meu Deus, eu fico olhando, rapaz, ele tem um Deus só para ele? Moço, É o nosso, né? ele possuiu Deus só para ele. O nosso Deus, não é? E você não precisa falar isso no meio da mensagem, porque quando você começa a falar, o Espírito Santo já confere no coração do ouvinte. Deus está nesse negócio. Deus está nessa palavra. Não é? Aí nós podemos abrir algo aqui, porque para quem acompanha o nosso podcast, nós temos os nossos colaboradores, patrocinadores que nos incentivam aqui. Eu quero falar para vocês da Manancial Mangueiras e Conexões. Manancial Mangueiras é uma loja de mangueiras e conexões hidráulicas aqui no nosso estado de Goiás, localizado em Goiânia. Então você que está precisando de mangueiras e conexões hidráulicas, é lá na Manancial Mangueiras e Conexões. Sempre vai ter alguém para te atender com material top de linha. E o telefone de lá é 3298-2131, 3298-2131. Então é só você ligar lá na Manancial que você vai ser bem atendido por um dos vendedores. Para você que está precisando de uma bateria do seu carro aí, atendimento online, atendimento 24 horas, o plantão, na verdade, 24 horas, é na Noroeste Baterias. Então, qualquer hora do dia ou da noite, sempre estará com um plantão para te atender. Precisando, é só você chamar no WhatsApp, que é 629-8626-8272. Então, precisou de uma bateria? Noroeste Baterias. Artesanato e personalização em resina epóxi você vai encontrar na Resina Colors. Lá você vai encontrar chaveiros, você vai encontrar canetas, porta-copos, porta-retrato, tudo em resina epóxi. E também a Resina Colors está com uma novidade. Eles também estão dando um curso para você se profissionalizar e ter sua renda extra. E você que nos acompanha aqui nos nossos canais, você vai ter um desconto especial com eles também. É só você falar, olha, eu sou inscrito e acompanho tanto o Encontro Esporte Clube ou o Encontro Cast. Então ela vai te dar um desconto especial. O telefone de lá é 629-9470-9147. Você pode entrar em contato nesse WhatsApp que vai ter sempre alguém para te atender. Então, pensando em Resina Colors. Você que é apaixonado em açaí, nós temos o melhor açaí do estado de Goiás para você. É o Açaí do Goiano. Fica localizado ali em Trindade, então você que é de Trindade e região, você pode fazer o seu pedido que eles irão levar para você. Com opção de 20 adicionais ainda, então você vai escolher o tamanho do seu copo e dentro desse tamanho do copo que você vai escolher, você pode escolher 20 adicionais. E lá eles também têm o cupuaçu. Cupuaçu é bom, hein? Então você que gosta de açaí e cupuaçu é o do Goiano. O telefone do açaí do Goiano é 629-9415-8346. Pensou em açaí? É açaí do Goiano. Olha, eu tenho um recado muito importante para você. Nós temos um colaborador aqui muito especial no nosso Encontro Cast e no nosso Encontro Esporte Clube. É a Battery Carry. Battery Carry vai ajudar a prolongar a vida útil da sua bateria. A instalação é muito fácil. Você mesmo consegue instalar. E eles também têm uma novidade aqui para você que acompanha o nosso canal.
você vai ter esse desconto de 23%. E o cupom é esse. É só você colocar lá assim, Encontro Cash. Quando você for adquirir esse produto, então você vai ganhar 23% de desconto. E você que acompanha o nosso Encontro Esporte Clube, você vai colocar assim, Encontro 1010. Quando você for adquirir e inseriu esse cupom de desconto, 23% de desconto para você. E também a novidade da Battery Carry é você pode ser um revendedor da marca. Então, que tal ter uma renda extra? É só você entrar em contato pelo 62 99482 5125. Eles vão explicar para você detalhadamente como é o produto e como você pode ter essa renda extra também. Então, querendo ter dar vida longa para a sua bateria, é na Battery Carry. A Ucton Designs é mais um dos nossos colaboradores aqui dos nossos encontros. Então, você que está precisando aí de arte final para sua empresa, você que quer construir o seu site do zero, você que quer fazer o tráfego pago da sua empresa, você vai encontrar na Ucton Designs. O telefone deles são 629-9153-5397. Olha, tem profissionais de excelência para te atender a sua empresa e a sua loja. Então é só procurar a Ucton Designs. Pensando em dar um talento aí, cabelo, barba, você que quer fazer um relaxamento, luzes progressivas, sobrancelha em design, é na Castro Barbearia. Lá você vai encontrar os melhores barbeiros aqui da nossa região noroeste de Goiânia. Castro Barbearia fica localizado aqui no Jardim Colorado, na Avenida Contorno. Não tem erro, é a avenida principal aqui do Jardim Colorado. Então, o telefone deles para você agendar o seu corte, design, o que você quiser fazer no seu cabelo e barba. O telefone é 629-8499-2162. Você pode chamar eles no WhatsApp, que sempre vai ter um profissional para te atender. Muitas pessoas também, hoje em dia, querem tomar o lugar de Deus, né? Tem até um trocadilho aí, né, Robert? Uns Deus usa, outros querem usar Deus. Uhum. Né? Esse tomar o lugar de Deus, a gente chama de antropocentrismo. É o homem como centro. E isso é extremamente perigoso, né, pastor Daniel? Sim, sim. E não tem níveis de escala. Pode ser naquela igrejinha lá, né, na Vila Solta Gato, ou naquela catedral de milhões. A gente pode tentar tomar o lugar. Tentar, né? Sim, pastor tentar. Daniel? Porque, na verdade, ninguém consegue, né? Na verdade, ninguém consegue tomar o lugar de Deus. Mas tentam, né? Infelizmente, tem tentado. Mas tem tentado muito. Você acha que isso tem atrapalhado o crescimento da igreja? Tem atrapalhado porque quando esse antropocentrismo, o homem como centro, toma lugar do ambiente, eu me lembro do que um renomado pastor aqui de Goiás, ele sempre usava isso como lema. Você sabe quando a glória de Deus está presente? Melhor, ele não é uma pergunta, é uma afirmação. A glória de Deus está presente quando a glória do homem ela não está. Então, ou aparece a glória do homem, ou aparece a glória de Deus. Por que isso acontece? As pessoas tentam porque é a vaidade, não é? Tá bom, parece polêmico, né? Uns concordam, outros não, mas pastor Daniel, você exercer o chamado de pastor já não é fácil, né, pastor? Sim. É extremamente difícil. Aí essa nomenclatura, esse título vai subindo. Pastor não tá bom. Então agora é o bispo. Não, tudo bem, beleza. Bispo, um supervisor de igrejas. Esse era o trabalho. Uhum. Né? Agora, bispo e presbítero, no primeiro século, tinham a mesma função. Então, enquanto uns imaginam que estão crescendo, na verdade estão regredindo. Sim. Porque na Assembleia de Deus, presbítero vem bem antes do que pastor. Uhum. Não é? Sim. Ah, tá bom. Então, já não dá agora apóstolo. Beleza. Vamos lá. Do jeito que está indo, nessa de tentar tomar o lugar de Deus e trazer a glória para si, daqui a pouco não se assuste se a gente se deparar com Jesus Júnior. O Messias, para levar o nome de Jesus. Um vice-deus, por aí, porque o ser humano sem limites, ele é insaciável. Sim, sim. Ele é insaciável. Sim. Eu me lembro que houve uma marcha para Jesus há um tempo, e eu ainda trabalhava numa loja lá no centro, aí eu, na porta da loja, vendo essa marcha descer,
uma carreta, essas carretas de som enorme, as 3 fotos dos líderes daquela denominação estampadas na carreta. E do lado de baixo, aqui na carreta, bem do lado de baixo, mas numa proporção assim de 10 para a foto, Jesus te ama. Te ama. Jesus salva. Nem fui na carreata, mas eu já sei, tá vendo? Mais ou menos isso aí. Eu li um livro, é um livretinho, chama O Avivamento do País de Gales. E lá fala algo muito interessante, que quando... Esqueci o nome do pregador que começou a ministrar lá. Olha o que começou a acontecer. Começou a acontecer um avivamento muito grande. E muitas pessoas começaram a se reunir. Então o país inteiro começou a se reunir nas praças. Sabe o que ele fazia? Então na hora que ele começava a falar e puxava a oração, o Espírito Santo de Deus descia. Olha aí. E o que ele falava? Não precisa de mim mais aqui. Saía. Pronto. Acabou. Linda. Porque, tipo assim, é Jesus que o que eu tinha que fazer era só começar a oração. Então, a presença de Deus estava tão grande que ele falava assim, ó, eu posso sair. Jesus não precisa mais de mim aqui. E deixava o negócio acontecer. E é mais ou menos assim que o mundo, hoje em dia, cada vez mais está se distanciando disso, né? Eu acredito assim, não sei se eu penso da mesma forma, que quando a gente é menino na fé, quando eu tô falando de mim, uma experiência pessoal minha, aquilo ali queimava dentro de mim, uma vontade de fazer algo por si ainda queima, só que de uma maneira diferente. Era mais ou menos assim, eu queria que as pessoas reconhecessem o Deus que estava na minha vida. Sim. Então, isso às vezes atrapalha um processo de Deus aparecer, porque a gente quer nos tornar mais aparecido, né? Não é boa, parecido não, né? Boa. É aparecido. Do que parecido com. Isso, do que o Senhor, né? Então eu vejo assim que isso tem atrapalhado muito, muito mesmo. Eu queria uma opinião do senhor, que o senhor vem de uma linhagem de estudar. O que o senhor olha dos pregadores de hoje em dia? O que o senhor podia falar para nós aí? Então. Não precisa falar o nome deles não, né? Que tem uns aí que é... Não, mas se vocês me perguntarem, fica tranquilo que eu conto. Eu falo quem não precisa apertar muito. Não, se me perguntar, eu... Pastor Daniel, Robert e os que estão acompanhando o podcast, existem muitos pregadores, mas poucos profetas. Porque o profeta, ele fala aquilo que ouve. A diferença, o sacerdote ouvia o povo, falava com Deus. O profeta ouve Deus e transmite para o povo. Não é? Na verdade, qualquer um de nós é pregador. Uhum. Nós não podemos definir pregador como aquele que ocupa um púlpito com um microfone durante 30, 40 minutos. Aí, voltando a essa fala do senhor, essa experiência pessoal, que o senhor queria que Cristo fosse visto na sua vida, não é? E às vezes a gente preocupa muito mais com a nossa reputação do que com o aparecido, né? Não é? O aparecido. O pastor Moody, o apóstolo do século XIX, ele disse que de 100 pessoas não crentes, uma lê a Bíblia e 99 lê o meu e o seu comportamento. Então o nosso modus operandi comportamental diário pode ser a única Bíblia que alguém esteja lendo. Aí um certo pregador disse, por onde passar, prega o evangelho, se possível com palavras, não é? Existe o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Sim. 4 evangelhos. Mas existe mais um, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Francisco Eugênio. Mateus, Marcos, Lucas, João, Daniel Monteiro. Mateus, Marcos, Lucas, João, Robert. Mateus, Marcos, Lucas, João e você. Nós somos o 5º evangelho, não é? Agora, nós estamos preocupados em expor realmente esse evangelho do jeito que ele é ou da forma que nós queremos? Outro dia, um pregador sempre gostava de ficar analisando outros pregadores. Ele pregou errado. Não, isso aqui não está certo. Não, isso aqui está errado. E o pastor dele começou a observar aquilo. E disse, um dia eu pego ele. De repente, aquele que gostava só de buscar erro nos pregadores, o pastor, antes, 5 minutos antes da mensagem, falou, você vai pregar hoje. E ele pensou, pronto, estou preparado, sou pregador, vou arrebentar. Ele leu um texto bíblico e não saiu absolutamente nada. Ele começa a falar, diz a história, não é? E aí, de repente, não deu 3 minutos, ele teve que devolver o microfone. Aí ele ia descendo a escadinha do púlpito,
Aí meu irmão humildezinho pegou no braço dele e disse: se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Uau. Não é? Então, Humilde, né, meu irmão? é por aí. Humildade e sabedoria. Pastor Daniel, Robert, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, verso 3, para que nós tenhamos cuidado, porque como a serpente enganou a Eva, nós também podemos ser enganados, e esse engano está firmado no seguinte propósito, é nos separar da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. O Evangelho é simples, pastor Daniel. Simples. Eu falei sobre isso ontem, cara. Postei, né? Sim. Os homens correm muito atrás de luxo, mas Jesus se encontra nas coisas simples. Tá. A depender do chamado que você tem, eu preferi investir. Investir bastante para que a noiva não, para que Robert, receba um melhor. Eu estou saindo agora, estou terminando agora, no meio de junho, de 5 anos de pregação. 5 anos de pregação. Numa academia, numa formação acadêmica. Estou terminando um curso agora, não é? E logo no segundo período, quando eu já me deparei com o ambiente, falei, tem que abrir a igreja aqui dentro. E abrir a igreja. Terça e quinta a gente faz 10, 15 minutos lá, bem no meio ali, no intervalo, na faculdade. Fazemos bem no meio. Glória a Deus. E daí eu chamei alguns, né, para fazer. Eles, não, nós estamos aqui para estudar, tal. Os agentes 007 do Evangelho, eles são, mas ninguém sabe que são. Né? E não querem assumir Cristo publicamente. Até porque, você pregar 40 minutos, principalmente num lugar onde o trabalho do senhor e o meu, até que eu assumo uma igreja, ainda não, mas está perto, é um trabalho extremamente difícil. Porque só vê seu povo todo dia. Sim. Eu vou num lugar, eu prego, no outro dia, hashtag artigo, vaza, não é? Mas quando você prega todo dia, então eu estou há 5 anos pregando ali. A partir do segundo período, eu quase não tenho intervalo para mim. É parando para ouvir alguém. Porque hoje, às vezes, a gente prega só com os ouvidos, pastor Daniel. Tem gente que não precisa escutar nada, Robert, desculpe. Ele só quer um par de ouvidos para ele. Então a gente prega no silêncio. Sim. Não é? E outros você tem que aconselhar, tem que orar, gente endemoniado ali. O outro queria pular lá de cima do prédio. Cadê o pastor? Cadê aquele pastor? Corre lá. Se eu não fizer nada com a formação que eu tive, nada, para mim não vai fazer diferença nenhuma, pastor Daniel. Porque o que eu consegui produzir para Cristo naquele ambiente, e olha, se tem um ambiente que precisa de pregação, é lá no ambiente acadêmico. Só quem passou por lá sabe, né, como é que funcionam as coisas lá. Então, quando você se propõe a pregar o evangelho com a vida e também com palavras, você tem que investir. Aí repito e lembro, eu só dou o que eu tenho. Agora, por mais que eu mergulhe, invista em livro, em comentário, eu tenho que ser o mais simples lá. Até porque, abre parênteses por um dado, pastor Daniel, Robert, 95% dos crentes não tem leitura devocional. Sim. Não tem. 73%, aí é da minha classe, dos pastores assembleianos, não tem leitura diária da Bíblia. Agora, essa dói. 86% dos crentes no Brasil nunca fizeram uma leitura de Gênesis e Apocalipse, a leitura sistemática. Lembra que eu falei até agora de leitura? E se for meditação? No Salmo 1, verso 1 e 2, o salmista diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita. Meditar no hebraico, hagá, analisar, refletir. Num sentido mais profundo da palavra, o hagá é gemer ao absorver as escrituras à medida que pensa. Sabe o que é a gente parar e ficar 40 minutos, pastor Daniel, num capítulo de 10 versículos? 1 hora meditando? 55% dos pastores no Brasil nunca fizeram uma leitura sistemática. Se o povo não está nem acostumado... Sabe quando o senhor fala assim,
Irmãos, vamos iniciar. Abre, por favor, a sua Bíblia no livro de Sofonias. Você judiou. Meu Deus. Onde é que está esse camarada? Será que está... Fica parecendo uma sanfona, né? O cara Não é? Sofonia, combina, né? É, de lá para cá, não é? Outros, nem a Bíblia leva mais, né? Hoje em dia perdeu o costume, né? Então, muitos mudaram o verso 9, né, do Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu celular. Não, no celular. Nada contra usar o recurso, pastor Daniel. Mas peraí, isso aqui é que trouxe identidade para nós. Mas eu acho que... Hoje tem muita gente com vergonha. Você cumprimenta alguém na rua, quando você vê de longe, Pai do Senhor, ele responde em código, PDS. Mas acho que aí vai de encontro... Falei que ele era isso. Acho que aí vai de encontro no que o senhor falou, né? A gente só dá o que a gente tem. Então, eu acho que olhando pelo outro lado, eu não sou pastor, né? Vocês são, eu sou um membro. Eu acho que olhando do nosso lado, também a gente Você acostuma a pastor lá na sua casa, viu, Ron? mas a gente acostuma a receber aquilo que é nos entregue. Então, eu acho que talvez que é por isso que a gente vive numa geração às vezes tão superficial. Porque, segundo os dados que o senhor trouxe aí, se verdadeiramente, eu não estou duvidando dos dados, mas eu falo assim, Sim. se a maioria das igrejas Da Sociedade Bíblica do Brasil, não da tem os SBD. pastores que fazem a leitura e o uso, o costume da Bíblia, Vou dar. como que eu, como um membro, vou conseguir me alimentar de uma forma profunda se a palavra que o senhor, não o senhor, mas os pastores Sim. entregam, ela é rasa. Então, acho que é muito fácil, às vezes, a gente apontar, querer descobrir o erro das pessoas que a gente tem visto como membro, sendo que, às vezes, o altar que deveria refletir aquilo que a igreja é, no caso. Agora, pastor Daniel, você tem que se dedicar exaustivamente, Sim, porque o que segura a ovelha não é cerca, sim, é alimento. sim. Se você tem um alimento para dar, por que ela vai... Há quanto tempo o senhor corta o cabelo no mesmo salão? No mesmo... Tem muito tempo. Mas por que o senhor não vai em outro? Lá é o lugar que eu acho melhor, né? E quem faz isso transmite Confiança. confiança. Então, se eu tenho alimento aqui, por que eu vou sair daqui? Não é? Sim, Lembrando que esse alimento vem de lá, o pastor é a referência humana, mas a referência por excelência é Cristo, sim, não é? sim. Porque a palavra, ela é ministrada, ela é pregada, ela é ensinada. Agora, eu disse aqui algumas palavras no hebraico, tal, o Robert gosta, dá um significado e vaza. Porque tem pregador que ele só gosta de alimentar a girafa. Ele fica lá em cima. Né? Aí fala lá 40 minutos, a gente olha babando. Nossa, como ele pregou, como ela pregou. Mas eu não entendi absolutamente Nada. nada. Não é? Eu gosto da definição do Hernandes Dias Lopes. Né? Primeiro você lê, explica e depois aplica. Porque se a gente pega um texto, pastor Daniel, de 4.500 anos atrás, lá de Abraão, aí eu cito todo o contexto histórico dele e paro naquilo ali, aí é aula de geografia bíblica. Claro. Não é uma pregação. Aí alguém fica lá embaixo perguntando, e o que eu tenho a ver com isso? Onde que eu entro nessa Onde que eu vou história? aplicar isso na minha vida, no meu cotidiano? Aí, se você quiser só a aula, aí você vai para o seminário. Né? Esses dados aí que você tava falando aí, é algo, eu não sabia dos dados certo, mas é o que eu sempre falo. Eu, pessoalmente, o problema do mundo é a igreja. É a igreja. Como? Porque a palavra do Senhor diz que nós O somos senhor foi cirúrgico. a luz do mundo. Então, se o mundo tá um caos, cara, se o Brasil tá um caos, tá cheio de problema, o problema é a igreja. A igreja precisa de se posicionar. Essa questão de leitura. Olha, eu tenho um grupo de WhatsApp que todo ano a gente começa a leitura da Bíblia. Sim. Então, eu já fiz pro pessoal ler 2 vezes, já fiz pro pessoal ler 3 vezes a Bíblia no ano, porque, olha pra você ver, cara, pra você ler a Bíblia durante o ano inteiro, é 4 capítulos por dia. Então é muito Você pouco. vai dar em média 12 a 13 minutos. Sim, pra ler em 2, eu já coloquei isso pra todo mundo, falei, cara, pra você ler a Bíblia 2 vezes no ano é muito fácil. Tem uma menina lá na igreja de 14 anos, então ela já tá, 14 anos, então ela já tá lendo a Bíblia 5 vezes já. Parabéns. Entendeu? E todo dia lá eu coloco a leitura do dia. E ela coloca, ela é sistemática. Ela fala assim, ó, leitura concluída. Então, mas lá tem 44 pessoas. 44 crentes no caso, né?
Então, os outros, vamos supor lá que dentro desses 44 Certo. eu sei quem tá lendo. Deve Certo. ser uns 5, 6, Ah, né? Mas eles estão lendo. sim. Olha pra você ver, numa proporção de 44, então 5, 6 tá lendo, não é nem 5%, né? Não tá dando. Não tá dando. Não. Então, como nós queremos resolver um problema, né? Tá dando 5%, né? Como De queremos ser 44, 5 solução. tá lendo? 10%, 11%. É, isso aí, 11%, Como queremos ser perdão. solução. Para um problema maior. Então, Só os transformados transformam. sim. Então, ontem eu falei algo. Falei, existe um lugar que é de privilégio. Nós somos privilegiados. Não, privilegiado não. Nós vivemos num lugar de exclusividade. Por quê? Porque nós decidimos ser servos do Senhor. E esse lugar de exclusividade é poucas pessoas que querem. Né? Tempo de dedicação, tempo de leitura. Aí nós vamos olhar para essa situação de ser pastor, né? Que é um chamado, mas eu tenho que estar apto para Qual é a resposta que eu dou? executar isso. 2 Timóteo 11, capítulo 1, verso 6, Paulo disse, Timóteo, despertes o dom que há em ti, que foi imposto pela imposição das minhas mãos. Eu tenho despertado o dom? Sim. Lá na altura do capítulo 4 ou 5 de Provérbios, Salomão diz sobre a sabedoria. Invista, compra, vai atrás, busque. Será que estamos fazendo isso? Essa é a pergunta. O senhor ia falando? Não, pode. Só para concluir algo, Tá, porque desculpa, assim, pastor. a loucura tão grande das pessoas serem reconhecidas que ela se esquece da sua comunidade, ela se esquece da sua família, ela se esquece da sua rua. Então a loucura tão grande de fazer algo relevante em um aspecto que a pessoa ela materializa, que ela precisa ser um pastor renomado ou um pastor que é um cara top, né? Que a gente sabe também que tem muitos pastores que são referentes na vida da gente, né? Sim. Que a gente olha e tal. Como somos na vida de alguém. Sim, né, pastor Danilo? exatamente. Então as pessoas, para mim, elas precisam entender isso, que elas são relevantes na vida de alguém. E quando Você elas, sabe que tem pessoas que te admiram, o senhor nem conhece? sim, sei, sim. Tem gente que está olhando para ti, Claro, pessoalmente não me conhece. tá olhando para mim. Sim, E felizmente está enxergando os meus defeitos. Porque eu não sou anjo, o senhor não é anjo, o senhor não é perfeitinho. Nunca. É só para Pois não. o raciocínio ficar completo, é porque todo mundo precisa entender isso. Todos nós podemos ser a diferença no mundo. Então, ao invés de queremos ser a diferença no mundo de alguém, Boa, no mundo de alguém o senhor foi cirúrgico. e ao invés de queremos isso, nós queremos fazer algo gigantesco, que às vezes nem foi para isso que Deus nos chamou para ser. Mas na onde que nós estamos? O que o Senhor Jesus fala aqui no reino dos céus? Quem que quem quer ser o primeiro seja o quê? O último. O último, sempre servir, né? Sempre servir, sempre servir. Então existe um tesouro reservado para todos nós. Só para me falar um negócio das igrejas grandes aqui, se um pastor, eu falei algo na igreja que o senhor falou do cercadinho aí, né? Do cuidado. Algumas igrejas, que são igrejas que as pessoas pegam como parâmetro, mas as pessoas vão lá, o culto foi bom, nossa, que mover as luzes pirotécnicas, que tem doido. Não sou contra, né, que eu acho legal, mas sempre tem que levar um cantor de fora. Sempre tem que levar um pregador diferente, de renome. Por quê? Porque senão as pessoas saem, elas sentem falta. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas com o show do que com a palavra de Deus. E a culpa, teoricamente, é de quem? Da igreja, de novo. Não é? A gente prega. Quantas vezes nós já chegamos em alguns lugares em que a palavra tem que ser pregada primeiro para depois vir a estrela? Porque se a estrela atuar e mostrar toda a performance, aí esse povo que... né? Não, e quem é que vai pregar? O Francisco Eugênio? Nunca vi falar. Nunca vi. Eu? Nunca vi. Mas quem é que está cantando? Fulano de tal, não, aí eu vou estar lá. Louvor tem a sua devida importância. Sim. Mas o senhor disse aqui antes, nada tira o lugar da palavra. Sim, nada. Até porque o louvor tem que ser com base na palavra, sim, né? Sim. E é uma coisa que eu tenho observado que tem, graças a Deus, tem mudado muito, Sim. Parece que as pessoas elas começaram a se despertar para a situação, né? De que aquele louvor humanista, ele tá saindo de cena, né? E tá entrando no mesmo louvor de adoração ao Senhor. Você sabia que a gente canta e não sabe nem o que tá cantando? Tem. Salmo 47:7.
Deus é o rei de toda glória. Cantai louvores a ele, na Revista Corrigida, com entendimento. Na RA, com inteligência. Cantamos e nem sabemos. Sabe o que eu descobri na igreja, pastor Daniel? Os louvadores bipolares, sabia? É. Como é que eles são? Os psicólogos não exigem muito. Bipolar no sentido bem superficial. Mudar de humor, mudar de postura de uma hora para outra. O bipolar canta no primeiro louvor em 3 louvores na igreja, na hora da liturgia. Minha vida dou a ti, Senhor. Aí o Senhor está olhando para ele. Como é que é? O que é que você cantou mesmo? Você dá a sua vida por mim? Ah, beleza então, mãe. Tem como me provar? Vamos abrir uma igreja lá em Kiev hoje? Nunca. Vamos abrir uma igreja lá, em frente ao palácio do Kim Jong-un? Aquele bichinho lá da Coreia do Norte? Tem jeito de você abrir uma igreja lá em Cabu hoje? Vai lá para o Afeganistão? Você sabe o que é dar a vida por mim? Aqui, Brasil, século XXI, nessa zona de conforto, nesse mamão com açúcar? Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido estou. Você tem ideia do que é se render diante dele? O bandido, quando vai roubar alguém, ele mete a arma e rende. Aquela pessoa, ela está totalmente dominada. Se reagir, é capaz de ir. Aí chega a polícia e rende o bandido. Nós estamos preparados para receber o não de Deus? Estamos rendidos a qualquer propósito que ele colocar para nós? Porque hoje parece que se Deus não trazer o que o ser humano quer, que é o evangelho humanista, aí fica lá no canto, dando birra. Aí Deus tem que molhar a chupetinha no melzinho e na boca dele. Calma, calma, meu filho, calma. É uns pais de família, uns homens que, como diz a minha avó, a coisa não aconteceu, Deus tem um outro propósito, ele fica moado lá no canto e influencia toda a família de forma negativa. Sim. Aí Deus tem que pegar, molhar a chupetinha e lá botar na boquinha dele. E homem de verdade mesmo, ele não vive de melzinho na chupeta. Homem de verdade mastiga abelha. E não pode cuspir, não. Tem que engolir o troço. E eu acho que tem outro tipo de bipolar. Eu fiquei analisando a análise do pastor aí. Tem aquele que ele fica emburrado o culto inteiro e só fica feliz na hora do louvor. Acabou o louvor, ele volta pro estado Fechou a cara normal dele. De novo. Como é que foi esse culto? Não, o culto foi ruim. O culto foi ruim? Quem foi ruim foi você, porque o culto não é para você. O culto é para Deus. Sim. Eu é que faço o culto. Sim. Não é? Aí, no segundo louvor, ele canta: tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu. Acabou o culto. Pede uma oferta lá. Daniel, acabou o culto. O senhor fala: irmão, o senhor podia levar os irmãos aqui na casa deles e tal? Ah, quantos tem? Não, eles são 6. E não, meu carro só vai 4. Lei, é 2 né? atrás? Só vai 4. Dando a lei, é isso aí mesmo. Arrancaram essa frase da traseira do carro, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Ô, mentira lascada que era um trem daquele, hein, rapaz? Mas eles moram onde? Não, você vai andar e vai virar na rua de chão. Na rua de chão? O meu carro? O que ele orou, dizendo para Deus que era para fazer a obra, que era dele? Aí a menina levou sai, lá a chave na primeira esquina que ela vira com o namorado dela, aí ela acha que o namorado dela é a pista de Interlagos, que ele tem que fazer a volta de apresentação antes da corrida. Peraí, o seu corpo é dele mesmo? Ou é propriedade do seu namorado? Tudo é teu? Aí no terceiro louvor, aí vem um bipolar. Fala, Jeová. A ti, Senhor, tudo é teu. No terceiro louvor ele canta: restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí Deus fala: há 5 minutos atrás você falou que era tudo meu, tá querendo de volta. Não tô te entendendo. O negócio é o seguinte, pastor, tem muitas pessoas que elas querem... Eu tenho uma palavra de Deus que aconteceu comigo, eu contei pro Robert na concentração lá, pros meninos. Aconteceu assim, ó, se eu falar um negócio de levar as pessoas, tem uma comunidade aqui na região aqui, que era no JK. A gente nem faz esse trabalho mais hoje não, porque os meninos mudou de lá e tal. Mas a gente fazia esse trabalho lá, eu tinha um Siena. Cara, eu acabei com o meu carro lá. Acabei com o meu carro. Sério mesmo, sem brincadeira não. Sim. Porque é estrada de chão e sempre a gente Eu vinha... eu lembrei de uma outra história. E a gente vinha de lá, 8, 9... 10 no carro, que era tudo jovem, vai colocar a gente. Nunca reclamei, nunca reclamei. E sabe o que aconteceu? Deus um dia falou para mim assim, ó: quando você vai em lugares onde ninguém quer ir, eu vou te levar em lugares onde todo mundo quer ir. Loucura, né? Loucura. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Onde você vai que ninguém quer ir, eu vou te levar onde as pessoas querem ir. Onde todos querem estar. E onde que as pessoas querem ir? Cara, as pessoas querem ir pra fora do país, pregar. E quando Deus me falou isso aí, foi quando eu tive a experiência de ir pra fora do país, né? Que eu fui pro Japão, fui pra Europa.
E eu falo sempre para as pessoas o quê? Porque eu sou de uma família humilde, eu não tenho dinheiro. Eu até contei isso pro Robert lá um dia. Então, foi Deus que me levou. Né? Eu tinha um Siena, só isso. Né? O meu salário é incompatível para mim ir para esse lugar. Mas o que que Deus fez? Deus ele começa a preparar. Por quê? Porque é essa a situação. Até hoje funciona desse jeito. O senhor plantou, como é que chamava o bairro? O JK. senhor plantou no JK e colheu no Japão. Isso. Então, é isso Tá aí. bom, hein? Porque assim, ó, a experiência que fica é o quê? A experiência de vida. Uhum. Onde a grande maioria das pessoas que eu conheço, que eu convivo, nunca vai lá. Né? Nunca vai. No JK, pode ir. Mas ninguém quer ir. Você entende? Hoje, né? O JK deve ter melhorado. Não, pô. tá do mesmo jeito. Tá aquela bimboca lá. Tá bom. Deixa eu contar um negócio aqui, ó. Pois. Mas pode vir pra situação também. O carro eu falo, ó, os meus filhos, eles pertencem ao Senhor. O meu casamento, ele pertence a Deus. O meu carro, ele pertence a Jesus. Então, Porque é uma coisa. é uma coisa, né? Então, assim, ó, se precisar levar o irmão, eu sempre faço isso, né? Isso antes de eu ser pastor, eu já fazia isso. Eu não era pastor quando eu tava indo lá. Fui consagrado a pastor em 2019. Então, assim, tem pouco tempo. Então, eu já fazia isso. Levava os irmãos, né, buscava os irmãos. E continua sendo do mesmo jeito até hoje. Dá para abrir um parêntese? Pode? O senhor era pastor há muito tempo. Sim. Porque o homem, ele é consagrado no céu. Aqui vem apenas o reconhecimento. Isso. Mas Tem tanto diácono que faz muito mais do que Tem. títulos de. Sim, com Fecha certeza. parênteses. Então, assim, é só pra. Até pros crentes entender isso daí, né, cara? Não é. Que tem coisa que. A bipolaridade, né? Tudo é do Senhor, e beleza, e aí? Vamos ver como é que funciona esse negócio. Vamos botar então. isso à prova? Vamos. Não é? É que O senhor acontece. falou de reconhecimento agora há pouco. Isso não é só de quem está aqui exercendo uma função, não. Até de gente comum. A gente critica, não é? E vamos de confronto com as ideias, porque não confrontamos pessoas, confrontamos ideias dos LGBTs. Eles querem reconhecimento Sim. e vão fazer de tudo pela causa deles. Sim. Né? E nós? A gente vai. Lá em casa tem uma briga. Vamos fazer ali uma carne assada? Vamos numa pizzaria? Não tem esse negócio de ficar postando. Pim, pizzaria. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida, não. Não vai bater foto. Não vai postar. Bateu foto, não come. Pra quê? Que tem? Bateu foto no. Que tem? Pronto, boa, Robert. Boa. Que alguém tem a ver com isso? É buscando reconhecimento. Não é? Botamos uma roupa nova, as mulheres faz aquela escova depressiva no salão, atrás de um reconhecimento. Depressiva não, como é que chama? Progressiva, buscando um reconhecimento. Agora, detalhe, pastor Daniel, Robert, os que estão nos assistindo, lugar de reconhecimento é lá no IML. É, rapaz. Não é? E no paredão da Polícia Civil. Eu vi Quem tem que ser reconhecido é Cristo. o senhor tocou muito nessa parte, né? Falando sobre simplicidade, o pastor Daniel também falou. E certa vez um pastor pregando, e ele pregando sobre a simplicidade de Jesus. Olha. E nós devemos ser como Cristo, né? Isso é o que a Bíblia nos ensina. E foi assim, é tão interessante, ele fala, na mensagem ele fala que quando Jesus vai ser preso ali, traído por Judas, Jesus era tão parecido, Jesus já fazia milagres, já causava todo aquele alvoroço, tanto que chegou a pena de morte de cruz, que ele era tão parecido que Judas teve que dar um código. Hoje, qualquer pessoa sabe quem que é um jogador de futebol, um artista famoso, mas Jesus era tão parecido com as pessoas que Jesus deve falar, ó, quando eu chegar lá, É o que eu vou o que beijar. eu beijar é ele. Loucura, né? Vamos codificar com um beijo. E Pra você ele- não pegar o cara Isso, errado. pra você não pegar o cara errado. Ele era tão simples, tão parecido com gente, gostava tanto de gente, que teve que dar um código. E qual foi a Mesmo prova ele de fazendo simplicidade essas coisas. de Jesus para Judas? Mateus 27, 51. A que vieste, amigo? Amigo? Que amigo era aquele? Mas eu acredito na sinceridade de Jesus, né? Ele considerava Judas, né? Judas que não considerava ele, Sim. né? Não importava, né? Será que hoje a gente receberia o nosso traidor e chamaríamos ele de Mata. amigo? Pastor, nessas. Amar o seu inimigo, né? É. Não, foi esses dias pra trás eu vi isso também na televisão, a pessoa falando sobre essa questão de que nós gostamos de amar quem faz as coisas do nosso jeito, né? E isso que Jesus estava querendo ensinar, né? Extremamente conveniente, Um né? exemplo prático que Jesus deu ali, né? Aí lembrando do que o Stanley Wharton diz na sua Teologia Sistemática, no capítulo da salvação, ele diz que uma das
uma das oportunidades que Deus cria para aprendermos a amar é colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Uau. Hum. Jesus, você tá querendo me ensinar muito, hein? Jesus, tem uns que, né, dá vontade. Não, pastor. Ireis, mas Daniel. não pegueis. Pode dar uma iradinha. Jesus, tá bom, já aprendi muito. Pode, vai. Mas, pastor, Transforma ou vaza. mas eu tava na liderança, numa reunião com os líderes, eu até falei isso pra eles. Esse aqui é discípulo meu direto, esse rapaz aí, ó. Eu até falei isso pra eles ontem lá, falei assim, olha, só existe uma forma de demonstrar o nosso amor por Jesus. É cuidar de pessoas. Não existe outra forma. Não Mas existe. como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou ter paciência? Tem gente que quer, Jesus, me ensina a perdoar, me ensina a perdoar. Mas aí quando Jesus dá a oportunidade para ele perdoar, ele quer matar. Quer matar. Pô, meu filho, Quer fazer igual o você pediu João e o o quê? Thiago. Manda raio agora, Jesus. Você Manda pediu fogo. perdão e você é o quê? Você é um crente tanque? Porque tanque só serve para armazenar. Aham. Ou você é um que vai ser alguém que destila. Senhor, me dá paciência, me dá paciência. Aí Jesus cria uma situação para ele usar a paciência, ele mete o pé em tudo. Fala, não, meu filho, Errou. você pediu paciência, eu te dei, agora vamos usar. Aham. E eu só sei se eu tenho paciência na situação que é criada. Sim, sim. Mas sim. essa geração aveludada e cristalizada, E sem o conhecimento. pronto. Fazer isso aqui virar realidade, Robert. É o grande desafio. É o que. Se o diabo. Não, se o diabo que sabe muitas coisas, ele não soubesse o tanto que essa palavra tem poder, ele estava gerando no coração das pessoas. Então ele sabe. Então ele sabe que isso tem poder demais de mudar a vida das pessoas, mudar famílias, mudar uma nação por completo. Então ele investe muito, mas muito pesado mesmo, para as pessoas dia após dia se distanciar disso daqui. Dia após dia, dia após dia. A luta, olha, é muito grande, muito grande. Eu acredito que Deus nos colocou nessa geração para mudar essa geração. Como eu falei, às vezes não é o mundo, mas o nosso bairro, a nossa rua, a nossa família. E se começar por esse aí, vai ter muita valia. Marcos 16,15 ele disse, ide por todo mundo. Na hora que alguém só lê e não medita, qual é a conexão dele? Não vou lá para barreiras transculturais. Vou para o outro lado do mundo. Não, meu filho, é o mundo onde você convive. Sim, O seu mundo. A começar o mundo da sua casa. sim. Com sua esposa, com seus filhos. Existe a janela 10x40, o setor de missões, né? Uhum. Ali naquela janela 10x40 no mapa mundi, é o lugar que, teoricamente, as pessoas ainda não ouviram falar de Cristo. Aí alguém, não, quero ir para a janela 10x40. Mas e o lote vizinho de 10x30, que ninguém sabe que você é crente ainda? Como é que você ganha por 10x40, sendo que 10 o por dentro do seu 10x30 não lado. te conhece Verdade. como cristão? O senhor viaja, né? Sim. Levando a palavra. Qual é esse lugar que o senhor achou mais difícil de levar a palavra? E o que o senhor achou que, cara, cheguei nesse local aqui foi céu na terra? Pastor Daniel, a palavra ela é eficaz enquanto aquilo que produz o efeito desejado, em qualquer lugar. Uhum. Em qualquer lugar. Agora, às vezes eu me assusto, porque quando você chega e prega o evangelho, e você tem ciência que você pregou na maior simplicidade, Robert. Tá bom, você dá uma pitadinha de conhecimento aqui, outra ali, né? E não fica naquilo, solta o conhecimento e vaza, volta para a simplicidade de novo. Aí quando termina o culto, alguém te aborda e diz, pastor, rapaz, mas Deus falou comigo e eu não conhecia esse trecho na Bíblia. Meu Deus do céu. Aí você olha assim para a pessoa e de repente, por curiosidade, você pergunta, irmão, há quanto tempo é crente? Não, eu tenho 25 anos. Ele tem 25 anos de crente, você não conhece esse texto e o que ele quer dizer de forma tão simples. Aí às vezes você se assusta com isso, não é? Agora, tem lugar em que você tem dificuldade para pregar a palavra porque o povo acha que está acima da palavra. Tá? Sabia que tem determinado lugar que é mais fácil você enfrentar o diabo do que a tradição que aquela comunidade criou? Meu Deus. Aí o Dr. Russell Shedd diz que a tradição é a fé viva dos mortos. Outro dia, numa mensagem, eu dizendo que a igreja precisa urgentemente fazer uma reforma litúrgica, porque se você for lá na igreja católica, lá eles dão uma programação. 8 começa um louvor, 8h10 faz uma leitura, 8h15 penitência, tá tudo programadinho. E entre nós? 8, vamos abrir o culto, irmão, faz oração.
Aí a Assembleia, por exemplo, 2, 3 hinos da harpa. Não, o irmão faz a leitura bíblica. Ué, já está tudo prontinho, moço. Ué. O agir do Senhor não tem, né? Outro dia eu cutuquei, a segunda vez que eu ia no lugar, criei uma intimidade com um rapaz que me chamou, líder de jovens, uma festividade. Né? Aí ele dava oportunidade e ia e riscava. Dava outra oportunidade, ia e riscava. Aí eu cutuquei nele e falei, rapaz, você está riscando? Não, é porque está tudo programadinho. Eu falei, você esqueceu de deixar um espaço em branco. Espaço em branco para quê? Espaço em branco para você escrever. Espaço reservado para a surpresa do Espírito Santo. Porque do jeito que está aqui, ué, tá tudo programadinho. Vai e ser aí? Um culto humano só, né? Aí eu digo que esses lugares, digo isso para uma pessoa bem próxima de mim, que é a minha mãe, que está aqui pertinho, a 100 quilômetros da capital. Eu digo, vocês são extremamente exigentes a respeito daquilo que não sabem. Então, quando você vai pregar num lugar desse, que o costume, a tradição está acima da palavra, aí você sente o peso. Difícil. Difícil. Muito difícil. Parece que a palavra não está encaixando. Você está se esforçando, já suou até a meia. Né? E você está sentindo aquele peso. Aí eu tenho que falar do meu núcleo, onde a comunidade que eu transito. O que é? Principalmente os lugares que são mais ortodoxos, são mais tradicionais, 15, 20 minutos, Robert, analisando. Deixa eu ver quem que é esse pregador. Estilo que ele tem. Para onde que ele vai. Aí você olha para o pastor, tá aquele senhor desse jeito aqui. Ó. Ou assim. A igreja olha para ele, porque ele é o termômetro. Do mesmo jeito. Se ele estiver gostando, todo mundo olha. Aí a gente desarma. Né? Se ele estiver fechado. Olhando fechadão. No relógio. Olhando no relógio. No relógio. Essa do relógio é boa, né? Você perguntou de lugar mais difícil. Aí você tem que ter sempre uma bala de 22 ali preparada, uma 380, uma .40 e olha lá, uma .50 para um domingo de manhã. Por quê? A maioria aí é bala de 22. Canta, 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 canta. Agora vamos passar para o melhor da noite. Irmão, você consegue pregar em 15 minutos? Como é o melhor? É claro que Jesus fala em 1 segundo. Sim. Mas, para você discorrer uma boa mensagem, que ela possa ser compreendida, aí vale de detalhe, pastor Daniel e Robert, uma das coisas que eu me sinto realizado é quando você termina um sermão e sai daquele culto e uma senhorinha de 70 anos, e você percebe que ela é simples, chega para você e fala, eu entendi o que o senhor pregou. Deus falou comigo, eu entendi o que o senhor pregou, vou levar para minha casa. Eu entendi o que o senhor pregou. Entendeu? Porque primeiro tem que chegar na cognição, para depois descer no coração. Sim. Aí, ao mesmo tempo, chega um garoto de 10 anos, um pré-adolescente. Nossa, mas eu gostei demais, foi muito bom. Peraí, você conseguiu atingir aqui e atingiu lá também? Pronto. Eu digo que aquele que se propõe a falar bem, também precisa se propor a ser bem entendido. Não é? Show. Aí tem um detalhe interessante. Eu cheguei numa igreja, aí parece que era uma barreira para eu pregar. Ia ser difícil, mas não, levei na brincadeira. O pastor sentado no meio, um irmão e eu aqui. E toda hora o pastor me olhava. Toda hora ele fazia assim e me olhava. Eu falei, mas o que está acontecendo? Toda hora ele me olha. Aí ele pegou o microfone para apresentar e disse, irmãos, tá aqui o pastor Francisco. Eu chamei esse Francisco pensando que estava chamando um outro Francisco. Pensei que estava convidando um outro, mas esse aí veio, esse aí mesmo prega, tá bom, vamos lá. Vai lá, Francisco. Segue o fluxo. Aí o senhor está rindo porque não foi o senhor que estava nessa, eu né? sei. Vai lá, Francisco, fica nessa aí. Ah, você mesmo. Eu já fui pregar em algumas assembleias, e como a gente tem um trabalho com jovem, né, e tal, e teve um dia que eu fui ministrar na Assembleia de Deus, e diante do Senhor mesmo, eu fui com a palavra preparada. Só porque chegou lá, aconteceu algo. E assim, Deus começou a me trazer palavras específicas para algumas pessoas que estavam lá. Cara, foi um movezão mesmo, mover de Deus mesmo. E eu fiquei feliz, porque eu fui lá e preguei e Deus direcionou aquele dia lá, né? E na hora que acabou, veio o pastor. Eu não conhecia o pastor, quem me levou foi um grupo de jovens que tinha me visto eu ministrar, tinha ido visitar a nossa igreja, viu ministrar. Cara, você precisa ministrar na nossa igreja lá. E a igreja estava cheia no dia, muito jovem mesmo. Tipo assim, tinha uns 200 jovens lá, igreja grande. E
E foi mover, rapaz, mover mesmo. Aí não acabou o culto, o pastor chegou e falou assim: prazer, tal, sou pastor dirigente. E ele me falou um negócio assim que eu fiquei pensando depois. Falei: volta aqui nunca mais. Nunca mais. Aí o pastor falou assim: ó. Foi boa a palavra, né? Boa, o mover foi bom. Mas da próxima vez que você vir aqui, você podia falar mais sobre pornografia. Né? O jovem tá precisando de vencer isso aí e tal. Falei: não, amém, pastor, amém. Quer dizer que o que... É. O Espírito direcionou, Não, tava não bom, era tão não, importante. é o que ele queria, né? Sim. Não, eu falei Tá assim. entendendo essa Aí eu experiência falei- sua com o que eu disse, quando o povo tá acima da palavra? Aí eu falei assim, falei pra Tipo Adriana, assim, Deus, o senhor errou hoje, hein? volto lá. Tipo assim, Deus, o senhor errou. Errou, não era isso Ou eu tava não, né? esperando uma coisa só É. com outra. Não, e eu falava pro senhor aqui, ó, mover mesmo, assim, ó, Deus, ele entrou num negócio assim, cara, nós que pregamos há muito tempo, a gente sabe quando o negócio fluiu, né? Falei, cara, hoje Jesus, ele veio assim de uma maneira palpável mesmo. Não, Mas o pastor não gostou, não. não, e o dia que o negócio fluiu, Deus né, veio no dia que pastor? ele não queria. O Deus Por no isso dia que que- vir outro dia. O próprio o Dr. Russell Shedd, é o que comenta os rodapés da Bíblia Shedd, ele diz que quando formos fazer uma leitura preparando para pregação, pode ser o Salmo 23. né? Aham, Aquele que a maioria de nós criou uma falsa intimidade aham. com o texto. Aí a gente vai ler, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, meu filho, você está lendo a Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz essa leitura com entusiasmo do grego intel, dentro, tel, Deus. É Deus dentro de você e você é dentro de Deus. Porque vai que o negócio aquele dia não funciona, porque tem dia que a gente prega e parece que, não é? Nunca mais vou mexer com isso. Meu Deus do céu, não saiu nada. Mas o senhor deve ter tido essas experiências, eu posso ter tido mais porque rodei mais. Aham. Tem dia que você sabe, meu Deus do céu, errei na mensagem, não deu certo, né? Acabou. Aí quando você sai assim, aí vem o irmão falando, nossa, mas como Deus falou comigo, tal. O Espírito Santo fala, errou na mensagem, a mensagem é sua. É você, a mensagem é sua. Exatamente. Hã? No começo, faltava orientação, faltou muita orientação para mim, e eu apanhei muito, e eu cresci apanhando, doeu demais, mas foi bom. Eu poderia não ter passado por isso, né? Eu achava que eu tinha que pregar a mensagem toda, Robert. Que eu tinha preparado, tinha estudado e tal, e tinha preparado o esboço, né? E aí o culto começou 7 horas, eles foram me dar um microfone 9h10. Falei, e agora? Não, mas de raiva eu vou pregar tudo. Agora eu era o pregador Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Pra quê? Reduz um pouco. Seja inteligente. Sim. Deus fala no espaço curto também. Sim. Até porque o povo já está cansado. Não é? E Deus não se resume à nossa liturgia, à forma como a gente quer fazer. Não se resume. Agora, só dando uma pitadinha no retrovisor sobre a pergunta que o senhor fez, dos lugares, uma definição eu tenho para dizer, e hoje, não mais do que hoje, pastor Daniel, Robert, o povo está com fome. O povo está com fome de palavra. Porque estão cheio de mingau ralo, estão cheio de mensagens de internet. Uhum. O povo está com muita fome de Deus. Amém. Amém. E nós temos o alimento para dar? Essa é a pergunta. Não é? O povo tá com fome, mas quem vai dar comida pro povo, né? O milagre que é repetido pelos 4 evangelistas, que é o primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus vira para os discípulos e diz, vá comprar pão para eles, né? Jesus sabia do modus operandi típico do judeu? Sabia, né? Vá comprar pão. Aí alguém disse, não, mas são quase 15 mil, né? Num dado histórico. Como é que vai ter que ser 200 dinheiro de pão, 10 meses de salário? E aí? Mas o americano Adolf Paul, comentando sobre o Evangelho de Marcos, ele cita Eusébio de Cesaré, renomado historiador do 3º século, que dizia que o judeu nunca saía para uma jornada sem se prover de pão. E a roupa típica dele, aquela túnica, era com bolso interno que ia quase no joelho. Ele pegava o pão e colocava lá embaixo, perto do joelho. Porque se alguém enfiasse a mão aqui em cima, não achava. Porque o pão era só
dele. E outros tinham uma habilidade tão grande que quando colocava o cinto e essa túnica frisava, um friso em cima da outra, igual essa saia espliçada de mulher, ele escondia pão entre as dobras. Jesus sabia. Vai comprar um pão, vai. Eles tinham que dizer, não, a gente tem um pão aqui, é pouco, mas Jesus, traz para minha mão, como ele diz em Mateus 14, 18. Né? Mas o pão é para quem? O pão é só para nós, né? O mundo aqui se lasque. Sabe o que eu tava pensando aqui? Nós vamos ter que fazer o passo aqui de novo, né, cara? Porque essa conversa aqui hoje vai ficar sem fim. Gostou, né? Não, É porque bênção, né? é sério, depois Muita eu... Vamos andar da carruagem? não, é sério, depois nós vamos marcar pro senhor vir de novo aqui. Nós precisamos saber mais da vida do senhor. Eu tinha pastor tanta Daniel. pergunta pra fazer. Pois é, Mas não é sério, bom mesmo. Pô, eu não vou ser igual o pastor lá, conta não. comigo. Eu aceito o que Deus quis fazer aqui. Deixa minhas perguntas pra outra oportunidade. Tá bom, Eu não vou ser, Você não, percebeu que passou tão rápido, que já é 20 para as 4 da manhã? Olha aí seu relógio. Nossa, meu relógio tá parado, velho. Parou que hora? 20 para as 4. Parou de tarde lá. Já tem mais de hora, não tem? 1h30, tá vendo? 1h30. Nós tá fazendo podcast de 1 hora. E Olha assim, aí. tem muita coisa pra me falar ainda, né? Mas, antes de a gente terminar, eu quero que o senhor deixe um recado pessoal aí, pra que vai estar assistindo a gente aí. Uma mensagem de fé e esperança. O senhor falou sobre a questão de fome, né? Que Deus possa levantar aqueles que vão se alimentar, né? Mas tá com o senhor. A palavra é, vamos valorizar. Na Igreja Batista Central em Pequim, na China, tem uma Bíblia. Uma. E ela fica a mais ou menos 30 centímetros colocada em cima de um pequeno púlpito. E o setor de missões diz que a pessoa só tem direito a ler um versículo. E para ele retornar para... Se o que está atrás percebe que ele está pulando o versículo, ele bate e fala, não, peraí, é só um, agora é minha vez. E para voltar para ler outro texto, ele leva no mínimo de 10 a 12 meses. E nós temos hoje Bíblia para tudo quanto é gosto, irmãos. Então vamos investir na palavra, na palavra. Disse bem o pastor Daniel que o mundo está desse jeito, o Brasil está desse jeito, e foi um excelente teste que nós vivemos o ano passado via política para saber se realmente nós temos conexão com essa palavra, não é? E ela está dentro de nós ou não. E Deus, com certeza, fez as suas análises. Irmão, aqui tem resposta para tudo. Até para aquilo que ele não vai te responder, tem resposta. Porque a gente não tem resposta para tudo. Entendeu? Vamos mergulhar na palavra, estude a palavra, coma a palavra, entra nela e permita que ela entre dentro de você. Aqui está o nosso norte. Esse livro aqui é o único no mundo que fala quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E o pastor Daniel disse, nós somos privilegiados. Sim. Privilegiados. O mundo busca a satisfação da alma. Ela está ao nosso dispor. Vamos dar a ela o devido valor que ela merece. Não é? Porque quando mergulharmos na palavra, a nossa vida vai ser diferente, a nossa família, a nossa rua, o nosso bairro. Aí a gente pode, com propriedade, daqui a um tempo, dizer, realmente, o Brasil é do Senhor Jesus. Sim. Não é? Mas é um processo. Para o Brasil ser, primeiro eu tenho que ser por completo dele. Amém. Não é? E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, não é? E que Deus venha ali visitar frequentemente, trazendo aquilo que é de necessidade, resolvendo problemas, não resolvendo alguns problemas, que através de não resolver, Deus nos ensina muito mais do que resolvendo alguns, por mais estranho que seja, porque o propósito dele é que a gente esteja dia a dia o obedecendo, independe daquilo que ele possa trazer ou não, mas por aquilo que ele é na nossa vida. Que a sua casa seja permeada, seja cheia da presença e da glória de Deus constantemente. Muito obrigado, pastor Daniel. Foi bom demais estar com vocês aqui, viu? Obrigado, Robert, por ter me trazido, viu? Agradeço. Foi bom demais. Obrigado, senhor. É de verdade mesmo, a gente vai voltar outras vezes aí, né? Se Deus quiser e conta comigo. Permitir na agenda do senhor aí, que vai dar certo. Tá bom. Tinha muito mais coisa pra falar, né? Mas aí... Vamos deixar para outro programa. Nós vamos ganhar mais uma audiência aí no nosso canal aí, em nome de Jesus, né? Obrigado, pastor. Obrigado, Robert, mais uma vez. Na hora que o pastor vir, você vem também, né? Pra fazer as perguntas que você não fez. Sim. Não, eu quero agradecer mais uma vez, pastor Daniel, pelo convite e por permitir, né, ser um instrumento de Deus para que vocês conhecessem. Eu acho que todo mundo que vai assistir e o pessoal que está aqui em off aprendeu demais.
sobre o reino, sobre a palavra, tirou as nossas dúvidas, acalmou nosso coração. São histórias aí que nos motivam, né? Como está escrito ali, a nossa história é incrível. O pastor contou histórias incríveis aqui do que Deus tem feito, fez e ainda vai fazer na vida de quem vive e ama essa palavra. Então Amém. agradecer e que estou disponível sempre que precisar. Amém. E para vocês que nos acompanham até agora, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês e nunca se esqueça de algo, a sua história com Deus ela é incrível. Um abraço e até a Posso próxima. passar meu Instagram antes de terminar? Ah, sim, com certeza, pastor. PR Pastor Francisco Eugênio. Vai lá, tem muita publicação, eu gosto muito de frase, pastor Daniel. Amém. Muita frase, que frases chamam muita atenção. Estou começando a trabalhar agora com vídeo também. Vai lá, me segue lá, porque eu creio que eu posso aí transmitir algo para você da parte de Deus, para que você seja edificado dia a dia. Amém. Deus abençoe. Tamo Deus junto aí. abençoe. Valeu. Abraço.